Hoje no Saúde e Fé, vamos falar sobre enxaqueca, minha gente. Muitas vezes confundida com outras cefaleias, a enxaqueca é um tipo de dor de cabeça que costuma provocar dores unilaterais e latejantes, acompanhadas na maioria das vezes de náusea, vômitos e intolerância a sons, luz e cheiros fortes. As crises tendem a aparecer ocasionalmente, com a duração de 4 até 72 horas. Em casos extremos, ela pode aparecer e ser até mesmo diária. Mas, gente, fique tranquilo, para conversar um pouco com a gente sobre esse tema e esclarecer muitas dúvidas, eu e você vamos receber ela que é médica neurologista, a doutora Carla Estela. Doutora Carla, bom dia! Bom dia, Frei. Bem-vinda, querida. Que Deus abençoe a senhora, Amém. doutora. Escuta, é muito comum aí, doutora, enxaqueca? É a principal reclamação na cabeça que as pessoas têm aí, doutora? Na verdade, as pessoas já chegam com esse diagnóstico, porque é um diagnóstico que ficou popular como enxaqueca. São várias as dores de cabeça. Tem quantos mil tipos de dor de cabeça, doutora? Assim, são várias, né? Pelo menos mais descritas hoje, chegam até a 200, 300. Uau, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? E bem subdivididas. Vamos, doutora, por favor, sente-se. Gente, a doutora Carla já está aqui. O assunto de hoje é enxaqueca. Quem não, né? Quem não já passou por episódios de enxaqueca? Doutora, qualquer dor de cabeça que eu tenho assim, é uma enxaqueca, não? Não. Não. A enxaqueca ela é bem definida como um lado único da cabeça, como o senhor bem falou, hemicrânia, que nós chamamos. Ela vem, normalmente, de uma maneira súbita e começa a latejar, latejar, latejar. Ela estende o máximo de um pico de 4 até 72 horas e aí declina. Mas ela vem com colorido de outros sintomas, Entendi. né? Vem normalmente com comprometimento visual, que é o mais importante, que são os escotomas. São umas luzes que aparecem ou uma perda de um gradiente de visão, de uma lateralidade da visão. Ou uns rabiscos que aparecem, que por onde o paciente olha tem aquele rabisco. E às vezes vem com adormecimento da língua, adormecimento do rosto, do braço, da perna, como se fosse um AVC, que pode ser um diagnóstico diferencial. E muitas vezes os pacientes começam a ter uma língua, parece que está travada, não consegue articular as palavras. Ele pensa muito bem, fala muito bem, mas não consegue articular as palavras. Doutora Carla, quando a gente está mais ou menos assim, sabe que vai ter um resfriado, né, uma gripezinha, a gente começa a dar aquela tossida, coriza, então o nosso corpo vai dando sinaizinhos, assim, opa, alguma coisa está vindo aí. Comecei a entrar em um universo aí. Para enxaqueca, tem algum sinalzinho assim, para a pessoa se preparar, doutora, ou se precaver dessa situação ou não? Sim, os pacientes já até os que são enxaquecosos, que nós chamamos, né, que é um termo que ficou muito popular, eles já descrevem o quadro muito bem. Começa um quadro de náusea, eles já sabem que começam a ficar mais sonolentos, começam a ficar mais dispersos, parece que eles não conseguem fixar a rotina do dia ou uma memória mais executiva. Entendi. Tudo começa a ficar atrapalhado, eles não conseguem fixar, eles já sabem que é nesse momento que está por vir a crise da enxaqueca. E vem, doutora, não tem como interromper o processo, tem que esperar ela chegar, como é que é? Ela vem independente de qualquer coisa? Não. Os nossos tratamentos hoje, eles são para realmente deter o processo. Mas nós temos que realmente explicar para o paciente, não espere chegar no ponto que haverá o vasoespasmo. Medique-se nesse momento. A gente já vai falar sobre os tratamentos, fica tranquilo que a gente hoje a medicina, momento que você interrompe todo o processo. E o bom aqui do programa, gente, é que a gente pode trazer imagens para você, para a gente entender, para que você entenda também de onde estão falando, que lado que mais dói, para que você também se identifique através das imagens aqui, o tema de hoje. Doutora, vamos mostrar para quem está em casa, doutora? Vamos. Vou pedir para a senhora ficar aqui, doutora, com muito carinho. A aula é sua. Pode soltar aí, diretor? Então, essa é a primeira reclamaçãozinha? Essa é a primeira reclamação, mas não é bem uma enxaqueca. Nós chamamos isso de cefaleia tensional. Sabe aquela tensão? Vou ter uma entrevista de emprego, eu tenho que dar uma notícia para alguém, eu estou sofrendo pressão de todos os lados. Então, essa é uma tensão, é tensional, mas é tensional muscular. A própria musculatura do couro cabeludo tensiona a articulação temporomandibular e a da cervical. Então, você tem esse tipo de dor que é bem temporal e latejante. Entendi.
Esse é um quadro de uma cefaleia tensional, de uma cefaleia então é vascular. cefaleia geral. Essa é cefaleia. Por pressão, né? Por pressão, vascular, por tensão da própria TM, pessoas que acordam de manhã que já tiveram bruxismo. Ok. Aquele movimento da... Tem que lembrar que tem mais de 200 tipos de dores de cabeça. A enxaqueca é uma delas que a gente fala talvez a mais prevalente, mais que incomoda, enfim, tem um fator crônico, enfim. A próxima foto, doutora, talvez ilustre. Esta já é o quadro que é um comprometimento de um hemisfério cerebral, né? Então, o paciente já descreve, olha... É sempre de um lado, doutora? Inicia de um lado. Ok. Ela pode migrar para o outro. E se tornar holocraniana, que é insuportável. Aí é tudo. Aí o paciente acaba sendo internado. Entendi. Porque ele não consegue deter o processo. Entendi. Ele não consegue mais deter o processo de dor. É insuportável. É realmente insuportável. Aí a pessoa não quer fazer mais nada. Porque já começam os vômitos e aí você não consegue mais deter nem como medicação. É um quadro de hospital já. É um quadro de levar, chamar a ambulância, chamar o SAMU ou ir com alguém. Por uma demanda espontânea mesmo. E os pacientes já vão para uma triagem. Todo mundo já sabe que isso é um quadro extremamente que não dá para você trabalhar. Tem muita gente no Brasil que sofre disso, não? No mundo inteiro. No mundo inteiro. Aliás, é a primeira causa de atestado médico no mundo. Ah, é? Está equiparada à gripe, só que a diferença, a enxaqueca é igual em todos os países do mundo. Isso é muito interessante. Nós já fizemos estudos assim, é igual na Nova Zelândia, na África do Sul. No Brasil, é muita a incidência, que uns 40 milhões de pessoas? Por aí, está chegando a isso. Está chegando a isso. Mais uma foto aqui, então, para a gente ilustrar. Isso é uma característica, exatamente. A própria, assim, alguns fatores podem ser desencadeantes. Um deles pode ser a hipertensão arterial, né? Alguns exercícios muito forçados em academia, ou alguns exercícios que os pacientes fazem, como carregar peso, alguma coisa assim, pode, pela pressão cardíaca, fazer o disparo da enxaqueca. É o pontapé inicial. Pode ser deflagradora. A pessoa que fica muito tempo sem comer, em jejum prolongado, sempre tem aquela dorzinha. Isso também pode ser o desencadeante? Também? Pode. Tanto da cefaleia... Ou comer alguma coisa errada, uma coisa equivocada, comer demais alguma coisa. Erradas, sim. Os pacientes que têm enxaqueca, eles já têm... E quando começa o processo, às vezes em criança, a gente já pede para a família observar quais são os fatores. Entendi. Dormiu mal à noite, está passando por algum estresse emocional, dificuldade na escola, dificuldade em ambiente familiar, que é muito comum, e alimentos. Os alimentos hoje, todos processados, são ricos em gordura trans, que graças a Deus agora foi aprovado, que vai avançar até 2023, não existirá mais, que é um dos fatores. Chocolate, alimentação abusiva, né, com muitos conservantes, muitos corantes, são fatores de predisposição. Você está ouvindo, ou seja, são coisas gostosas, mas tem um preço muito grande, principalmente quando incomoda a cabeça, gente. E aqui o comando está tudo aqui, né? Então, imaginou, comprometer esse comando quase que não interessa mais nada. Então, tem que cuidar também e se prevenir. Mais uma foto aqui, doutora. E aí? Então, aqui nós temos vários tipos que a gente pode identificar como cefaleias, né? Nós temos a tensional. Nós temos a retroocular, que é uma enxaqueca importante, essa é uma das mais importantes, que é uma dor de cabeça onde os pacientes têm uma dor insuportável retroocular, e vai até a asa do nariz, eles descrevem bem, e a sensação de que o nariz realmente parece que está entupido, não consegue sentir mais nada. Essa daqui é a trigeminalgia, que já é uma dor intensa, comprometendo toda a hemiface do rosto. Essas duas aqui eu poderia chamar das famosas sinusites, que também são grandes confundidoras. Os seios da face, né? Exatamente. Nós temos aqui na frente, nós temos na região frontal. São os seios que dão as sinusites, tá? E nós temos aqui a nucalgia, essa dor aqui que dá aqui atrás, que vem da região cervical, olha a região cervical. Nós temos uma enxaqueca cervicogênica, por incrível que pareça, bem deflagradora disso. E nós temos a própria cefaleia cervicogênica, por compressões, por discos herniados, por artrose. Entendi. Vício de postura. Desculpa. Não, tranquila. Ô, doutora, assim, acho que é até interessante você estar em casa. Vamos pegar esse quadro aqui de novo, ou seja, isso aqui são os vários tipos de dores de cabeça. Não significa que, eu tenho aqui, eu tô com enxaqueca, eu tô aqui que eu tô com enxaqueca. Não. Ou seja, aqui são os vários tipos. Onde é que aqui é a enxaqueca? Aqui. Essa aí? Essa daqui é a clássica enxaqueca. Ok. Porque ela vai daqui e vai até a região
pega todo o hemicrânio. Essa é aquela tensional, que nós falamos bem. Essa aqui é do trigêmeo, que é um tique doloroso do trigêmeo, uma das cefaleias. Não é enxaqueca, é outro tipo de dor de cabeça. É outro tipo de dor de cabeça. Essa daqui é uma região... Aqui são vários tipos de dores de cabeça, né? Só para a gente entender que dor aqui, dor assim, dor assim, dor assim, assim e assim, pode ficar tranquilo que não se trata de enxaqueca, mas esta que vem do olho e irradia para todo o hemicrânio, sim, esta é enxaqueca. Nossa. Mais uma foto também que vai... Isso aqui são as reclamações? Esses são as reclamações. Os pacientes nos chegam contando os mais diferentes sintomas, né? Esse aqui ela já localiza bem de um lado, ela aponta com o dedo onde dói. Essa sensação de que parece que está tendo um choque elétrico, né? Uma descarga na cabeça também tem, igual a essa. Esse é só um lado que irradia. Tudo isso é enxaqueca? Tudo isso aqui é enxaqueca. Essa sensação, como eu falei, que o paciente fica desorientado, fica sem entender, isso antes da enxaqueca. Às vezes até 2 dias antes. Aqui outro sintoma, parece que minha cabeça está rachando. Né? Esse outro que parece que caiu alguma coisa, martelada na cabeça, a sensação de que está tendo muito zumbido, parece um zumbido que vem de dentro da cabeça. Olha só. O paciente também, a queimação, uma dor em queimação, uma dor gelada, parece que a cabeça vai explodir, parece que eu levei uma cacetada na cabeça. Todos esses são sintomas que os pacientes descrevem e que fizeram um desenho muito interessante, né, de todas as queixas possíveis. Né? Essa daqui também parece que meu cérebro está sendo explodido. Esmagado por dentro. Né? Parece uma força intensa. Mas todos esses sintomas são plausíveis. E aí, doutora Carla, o que acontece? A gente sente de qualquer coisa e a gente precisa trabalhar, se concentrar, a gente tem pressões no dia a dia, no trabalho, metas a cumprir, etc. Então, o que a gente não pode nada é sentir dor de cabeça, ok? Porque atrapalha a concentração. Quem está lá estudando precisa, que lá fica martelando. E aí eu vou na farmácia, que fica do lado da minha casa, né? E eu vejo aquelas gôndolas, um monte de analgésico lá. Eu disse, olha, eu vou lá e tá tudo na promoção, eu começo a colocar na bolsa e chego em casa e começo a me entupir de analgésico. Eu posso fazer isso, doutora? Não deve. Não vou dizer que não pode, porque hoje isso com a cultural saúde é cultural. Né? E um vizinho empresta para o outro, e assim vai indo. Mas o que nós recomendamos é procure um neurologista, faça um bom diagnóstico, exclua todas as possíveis outras causas, porque a enxaqueca pode estar camuflando alguma doença de base, são exames que são necessários serem feitos. Entendi. Um bom neurologista vai dizer, qualquer médico vai dizer, olha, isso é enxaqueca, não precisa de exame. Outros, se tem algum sintoma confundidor, vai partir para alguns exames de investigação. Mas entendendo que, uma vez dado o diagnóstico, não se automedique. Quanto mais analgésico você tomar, muito mais dor você vai sentir, por incrível doutora? Que pareça. Por quê? Porque o cérebro vai pedindo mais analgesia. Ele vai iniciando um ciclo de memória da dor. E o próprio remédio, que é para combater a dor, pode provocar, inclusive, mais dor. Pode potencializar a dor e provocar mais dor. Então, às vezes, nós temos que internar pacientes para desintoxicar. A pessoa com enxaqueca sabe do quadro, já é enxaquecoso, como a senhora falou assim, né? Já tem esses sintomas, enfim. O comportamento dela, ela não quer conversar com ninguém, ela se isola, fica no quarto, fecha a porta, fecha a cortina. Como é que é o comportamento, doutora? Na crise ou pré-crise, nós recomendamos: vá para um quarto, fique em silêncio, feche as cortinas. Quanto menos estímulo sonoro, quanto menos estímulo auditivo e até gustativo você tiver, melhor para evitar que venha a crise maior. Pode vir uma crise menor. A pessoa, doutora, eu fiz aí na chamada, na abertura, até o cheiro, o perfume também pode desencadear? Muito, exatamente. A pessoa não quer odores muito ficar fortes. perto de nada. O paciente com enxaqueca, a gente até recomenda, né? Não passe perfume, evite usar produtos domésticos de alto poder, de perfumação pela casa, para que não deflagre esse processo. É um paciente que vive bem restrito. O paciente com enxaqueca disciplinado, que não quer ter a crise e não quer ter dor, ele entra num esquema de vida de mais relaxamento, ele aprende a fazer meditação. Ô, doutora, é crônica a coisa?
Como ela é genética não e tem como... multifatorial, né? Tem hormônios, tem erros de modos de vida, tem erro alimentar, tudo que a gente faz hoje em dia. Realmente, assim, se cronifica. Se cronifica. E que é tudo que nós não queremos. Mas tem tratamento, né? Tem tratamento. E muito bom, daqui a pouquinho a gente vai falar dos tratamentos. Ou seja, eu estou lá naquela crise doida, lá, enxaqueca, aquela dor. Eu posso pegar assim, uma bolsinha de gelo, fazer uma bolsinha de gelo e colocar, ajuda? Ou vou lá para baixo, debaixo do chuveiro com um banho bem gelado, ajuda, doutora? Ajuda. 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 Todo estímulo contrário, né, a esse calor inflamatório, porque nós chamamos assim de um calor inflamatório que ocorre no organismo, né? Existe uma entrada de substâncias do cérebro que foram ativadas, do sistema imunológico, que vão promover dor, vão promover dilatação e vão promover realmente assim toda aquela cascata de inflamação que nós chamamos. Então é muito comum você ver assim, em restaurantes, nessas praças de alimentação, pessoas com garrafinha de água gelada, às vezes está lá com o filho, está andando, né, pega uma coca, enfim, qualquer refrigerante, põe e fica ali segurando. Copo d'água bem gelado também tomar. Bem gelado. Né? Em qualquer lugar que você tiver, realmente é uma medida de emergência para você fazer. Se tiver em casa, aquelas bolsinhas de gel, excelente. Deixa na geladeira, a gente fala assim, põe na geladeira. E nada de ligar a televisão, etc., mexer no celular, deixa lá, fecha os olhos e deixa, né? Então, se pudéssemos definir, enxaqueca é? Enxaqueca é uma dor de intensidade aguda que compromete um lado da cabeça, do crânio e do cérebro. Só que ela é multifatorial, multiclínica, ela vem com vários sintomas, náuseas, vômitos, intensidade, a luz que fica intolerável, ao som, a odores, a própria gustação, os pacientes não conseguem deglutir absolutamente nada. Entendi. E ela vem realmente assim, sua origem por ser também multifatorial, genética, né? Quem sofre mais, o homem ou a mulher, doutora? Ou já é equiparado aí já? A mulher mais, principalmente nas questões hormonais. Entendi. Né? Um pouco mais, um pouco mais. Criança pode ter ou não? Muito. Ah, é? Muito. E aí, doutora? Quando a gente vê uma criança, a mãe está desesperada, a criança não para de chorar, pode ser um sintoma de enxaqueca, não? Bom, pode, né? Há registros, assim, norte-americanos, de estudos belíssimos de bebês, com algumas intolerâncias, de alguns tipos de alimentos que a mãe se alimentou, passou pelo leite. Tem estudos incríveis mostrando que a criança, em estudos de imagem, você percebe que existe uma captação maior do lado e a criança já iniciando o processo. São raríssimos, mas a criança ela tem uma enxaqueca diferente. Ela pode começar com um quadro de vertigem, de tontura. Ah, provoca isso também? Exatamente. No adulto pode provocar vertigem, tontura? Pode, com certeza. Tem uma sensação de desequilíbrio. O paciente normalmente já entra no pronto-socorro segurando a cabeça totalmente amparado por familiares, totalmente desequilibrado. Entendi. Doutora, a gente preparou, né? A gente começou a receber algumas perguntas. Nosso Santo Povo de Deus, a gente incentivou através do WhatsApp as pessoas participassem. E chegaram as perguntas, graças a Deus, a gente agradece de coração, viu? É o Michael Douglas, o Michael Douglas aqui, doutor. Ele é de Baipendi, Minas Gerais. Bom dia, Michael. Deus te abençoe. Que bom que você está conosco. Olá, qual a diferença entre cefaleia e enxaqueca? Pergunta o nosso amigo Michael, doutora. Michael, obrigado pela pergunta. Uma pergunta muito interessante. Cefaleia faz parte do conjunto da enxaqueca. Cefaleia, que significa dor de cabeça. Cefaleia faz parte do quadro da enxaqueca. Enxaqueca só tem cefaleia? Não. Tem fotofobia, tem fonofobia, tem intolerância a alimentos, a odores, náuseas, vômitos e vertigens. A cefaleia, então, é só a dor, que pode ser como daquele quadro que nós mostramos para você. Ela pode vir de uma forma de sinusite, ela pode vir de uma forma de nucalgia, ela pode vir de uma forma de trigêmeo, né? Aquela dor que pega, que é insuportável. Então, cefaleia é dor de cabeça. Enxaqueca é um quadro multifatorial, cujo um dos sintomas é a cefaleia. Ok, muito bem. Mais uma pergunta aqui, a gente agradece. É a Tuane Caroline, de Itajubá, Minas Gerais. Bom dia, Tuane, que Deus abençoe. Que bom que você está representando a sua cidade aqui no programa, viu, Tuane? Deus abençoe. Há alguma relação entre anemia e enxaqueca diária? Pergunta a Tuane, doutora. Tuane, parabéns pela pergunta, excelente. Sim. Há uma relação, existem determinadas anemias muito específicas
e que podem estar associadas à enxaqueca, sim. Ferropriva, algumas anemias falciformes, são bem específicas, porque elas dão um tipo de doença arterial, por tromboembolismo, é uma coisa muito rara, mas elas estão associadas, assim como algumas hipovitaminoses também. Mas anemia e enxaqueca, sim, está relacionada. Muito bem, como vale a pena perguntar, viu, Tônia? Que bom, viu? Então, Parabéns. por isso que a gente incentiva a sua participação. Mais uma pergunta aqui, a Priscila Alencar, de São Lourenço, Minas Gerais. Bom dia, Priscila, que bom que você está conosco, assistindo, acompanhando e aprendendo aqui no Saúde e Fé, Priscila. Exercício físico, como musculação, pode melhorar a enxaqueca? Pergunta a Priscila, doutora. Priscila, excelente pergunta também, parabéns. Temos duas situações. A musculação, qualquer exercício físico, promove a produção de endorfinas, que é o nosso analgésico natural que o Papai do Céu nos deu, graças a Deus. Então, é ótimo. Só que a gente deixou de fazer exercício ao longo dos anos, a gente não produz mais nada, então a gente tem que comprar o remédio. Mas se a gente fizesse caminhada todos os dias ou algum exercício físico, nós estaríamos livres de qualquer dor. Qualquer doença, né? Qualquer doença, exatamente. Melhora a enxaqueca? Sim. A única restrição que eu faço é na questão do peso. Avalie se você não vai desencadear quando você fizer com carga. E nunca fazer exercício com enxaqueca, né? Nunca, Se jamais, não. Tendo um episódio, não. Trata primeiro. Trata primeiro repouso absoluto. Repouso também é tratamento. Isso a gente já escreve no receituário. Repouso também é tratamento. Vamos aproveitar, a senhora falou a palavrinha tratamento. O que hoje a medicina, a neurologia oferece de tratamento? Porque a senhora, assim, hoje já tem como, o ciclo começou, eu tenho como interromper esse ciclo. Como, doutora? Então, nós temos a pré-crise da enxaqueca, quando a gente ensina o paciente a entender quando ele vai ter a crise, algumas horas antes. Então, nós temos todos os triptanos, que estão associados a alguns anti-inflamatórios, que melhoram ainda mais, permitem que ele atinja um pico na corrente sanguínea maior. Excelente. Então, tem os triptanos com os anti-inflamatórios específicos. Sempre com prescrição médica. Sempre. Porque eu já tenho o diagnóstico, já excluí que você tem outras doenças. Tá? Não tem aneurisma, não tem tumor, não tem mais nada. Ok, então estamos aí. Segundo, temos hoje, aprovado pela Anvisa e chegando no mundo inteiro, uma substância que é injetável, que é subcutânea e que vai permitir que haja um espaçamento das crises e um controle substancial das crises. Então, nós temos conversado muito com as empresas sobre essa parceria, sobre os ambulatórios terem essa medicação, porque o paciente não vai ficar longe do seu trabalho, longe das suas atividades e melhora muito a qualidade de vida. Doutora, na minha cidade, por exemplo, não tem uma doutora Carla, uma neurologista lá que eu posso ter acesso, mas um clínico geral pode me ajudar ou qual um outro profissional poderia me ajudar nesse sentido para aliviar, para medicar nesse sentido aí, para fazer esse tratamento? O clínico geral tem, e hoje nós temos a telemedicina, que ele conversa com outros especialistas para discutir alguns casos, discutir exames. Então, nós temos isso. Um clínico e um cardiologista. E talvez até o ginecologista hoje. Hoje o ginecologista, ele realmente cuida dessa paciente quase que integralmente. Ele é o clínico dessa menina, dessa mulher, dessa senhora. Né? Um geriatra também, porque a partir dos 65 anos tem outras formas de enxaqueca, até mais intensas. Porque você já tem um corpo degenerado, você já não tem dentes, a articulação temporomandibular. Tudo é um fator de desencadeamento. Facilita, né? Facilita, exatamente. Ô, diretor, temos que colocar mais algumas perguntinhas aqui para a doutora. A Patrícia Souza, a Patrícia que é de São Paulo, capital. Bom dia, Patrícia, que bom que você está representando aí a nossa capital paulista aqui no programa. É possível ter um AVC durante uma crise de enxaqueca? Pergunta a Patrícia. Olha que pergunta forte, doutora. Forte. Patrícia, olha, é uma pergunta muito difícil da gente dizer para você e apostar no sim. Mas nós tomamos todos os cuidados possíveis, porque nós estamos diante de um vasoespasmo, né? Então, por que você tem aquelas luzes? Porque a retina já começa a fechar as artérias e aí você começa a sentir isso. E essa dor que você tem de um lado realmente é um vasoespasmo que vem a vasodilatação. A vasodilatação é o estímulo do corpo que vem a dor. Nesse vasoespasmo não é de todo impossível. Hoje, nos últimos trabalhos da Academia Norte-Americana de Neurologia, já mostrou que várias pessoas que não são tratadas ao longo dos anos com enxaqueca começam a formar microisquemias.
Então, não é uma doença banalizada, é uma doença extremamente séria, que hoje todo mundo se debruça sobre ela para entender o mecanismo, porque a longo prazo nós podemos ter isso. Doutora, hoje está muito comum, eu tenho feito essa pergunta para outros profissionais em outras áreas aí, hoje está muito comum essa questão dos esportes meio radicais, daquela pancadaria MMA, UFC, essa pancadaria na cabeça com a intenção de derrubar o oponente, enfim, pode desencadear amanhã depois, doutora, enxaqueca? Pode desencadear N doenças. Hoje nós estamos vendo um futuro assim muito difícil e perplexo. Porque nós sabemos do Parkinson pós-traumas repetitivos, os traumatismos cranianos, eles promovem microhemorragias que vão ao longo do tempo deflagrando doenças inflamatórias no cérebro. A enxaqueca pós-traumática é muito comum, muito comum. Entendi. A cefaleia pós-traumática é mais comum ainda. Então nós temos um momento desse esporte extremamente radical, como outros, né, que tem que ser olhados com muito critério. É verdade que são atletas, pessoas preparadas para isso, mas a médio e longo prazo, né? Cabeça é cabeça, o ser humano, ou seja, o ser humano você pode fazer forte não. nos braços, na musculação, mas a cabeça não tem essa musculatura, a cabeça é a cabeça. Né? Cabeça é a cabeça, o cérebro não perdoa. O cérebro não aceita esse trauma contínuo, como com drogas, como com bebida, como E é isso, a senhora cigarro. citou no tema, bebida e droga também provoca, doutora? Muito. Aquela, como é que eles chamam, não é enxaqueca, é ressaca, a ressaca. As ressacas, né? Sim, elas deflagram mesmo. Entendi. Aliás, no metade do processo, o paciente já está internando, já está péssimo. Entendi. Porque elas potencializam demasiadamente. Doutor, então, para quem está em casa, estamos aqui diante de uma grande profissional, uma especialista, para quem está em casa, começou a sentir esses sintomas todos, o que tem que fazer e qual é a lição que a gente pode fazer a cada dia para se livrar dessa enxaqueca? É crônica, mas tem como sobreviver, tem qualidade de vida. Qual é a lição de casa? Lição de casa. Primeiro, se conheça, né? É a primeira. Observe o que foi que deflagrou a dor de cabeça. Primeiro, foi um alimento? Foi um estresse? Qual foi o causador? Escreva e mostre para o seu médico. Como foi o quadro? Começou assim, foi para cá, depois eu deitei, depois eu vomitei, depois eu tive tontura. Faça um diário aí, faça um diário. Faça um diário. Com o tempo você vai percebendo, não vou comer isso, não vou fazer isso, né? Eu vou embora mais cedo do trabalho, que vai ter uma reunião que eu não estou preparada para ela. Conhecer os tipos de alimentos que provocam dores em geral. Exatamente, os ricos em triptofano são os mais ricos. Então, sempre perceber isso e se autoconhecer. Sempre. Eu acho que o melhor remédio que a gente tem é ser médico da gente mesmo.